Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos receber aqui no nosso podcast literário o escritor José Henriques Martins para conversar com a gente sobre o seu livro chamado Nath, A Jornada do Despertar. José, querido, você está por aí? Oi, Monique. Estou sim. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer é todo meu, viu? É um grande prazer estar aqui nesse espaço maravilhoso, falando aqui um pouco do meu livro. E desde já te agradeço aí o convite, viu? Que maravilha! Primeiro, eu quero te agradecer por você me dar esse privilégio de divulgar o seu livro, trazer você aqui para conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua história. Então, muitíssimo obrigada, querido. Eu que agradeço, viu, Monique? Me diz uma coisa, tua primeira entrevista em podcast literário? Minha primeira entrevista. Com certeza. Ai, gente, que responsabilidade ingressar o nosso autor em entrevista. Que delícia. Nem live tu faz, José? Oi? Desculpa. Live, tu faz live ou também não? Não, vou começar a fazer agora. Agora que começando a me soltar para fazer as lives, viu? Muito bem, é isso aí, tem que aparecer, tem que falar sobre o seu livro, tem que deixar os leitores, ouvintes e seguidores conhecerem o seu trabalho. Quanto mais você divulgar, melhor para você, até por causa da timidez. Eu sei que tem muitos autores e autoras que são extremamente tímidos e que não conseguem, às vezes, falar ou participar de entrevista, mas isso é muito importante. Então, o primeiro passo você já está dando aí, que é falar do seu livro. Obrigada, tá, querido? Eu que agradeço de novo, viu, Monique? Porque realmente é muito complicado, né? Eu, para falar em público, eu não tenho problema nenhum, mas se botar uma câmera na minha frente, pronto. Parece que congela. É uma coisa assim, mas eu tenho que quebrar isso, e eu vou quebrar, com certeza. E você está sendo a primeira, então, para mim, é uma honra falar com você. Porque para mim é demais. Que maravilha, gente, fazer parte do processo de um escritor. Para mim, isso é maravilhoso. É um dos prazeres que eu tenho em trabalhar com a literatura, é poder fazer parte do processo de divulgação do escritor nacional. Por isso que eu digo que eu sou uma privilegiada em fazer o que eu amo e amar o que eu faço. Agora, José, me diz uma coisa, você é de qual estado brasileiro? Você mora atualmente em qual estado? Eu moro no interior de São Paulo, uma cidade chamada Indaiatuba. Interior de São Paulo é imenso, né, José? É enorme. Apesar de ser carioca, totalmente carioca, né? Moro em São Paulo já tem uns 4 anos. Que maravilha! Você saiu do Rio de Janeiro para ir para o interior de São Paulo. Eu vou te confessar que eu sou louca para ir embora do Rio, para me meter no interior de Minas Gerais. Acho que interior é tudo na vida, gente. Ainda mais assim de estados grandes, onde existem várias cidades pequenas que a gente nem tem ideia que elas existem. Então, eu sou louca para largar isso aqui e ir embora para Minas. Eu não conheço São Paulo, mas dizem que litoral de São Paulo é belíssimo. Eu não conheço. É maravilhoso, vale a pena conhecer, assim como o interior também é sensacional, cada lugar um mais lindo do que o outro. E Minas é aqui do lado, né? Eu moro exatamente bem próximo do sul de Minas, né? Então, vira e mexe, eu estou sempre lá, é muito bom. Ai, que delícia! Juntou o útil com o agradável, o bom com o delicioso.
Agora, José, me diz uma coisa. Eu estou aqui com o teu livro na minha frente. E antes da gente começar a falar sobre a capa, sobre a história, o teu livro foi publicado de maneira independente ou foi por editora? Foi por editora. Tá indo Foi por editora. Isso, tá indo para a editora MEP. Desculpa, não entendi o nome. Editora MEP. Editora MEP. Essa aí eu não conheço ainda. Você gostou dessa experiência de publicar por editora ou você pretende, por exemplo, no próximo livro, fazer publicação independente? O próximo, que é a continuação dessa trilogia, eu vou fazer independente. Provavelmente eu vou fazer pela Wiclap. Tudo depende de como vai seguir, né, essa jornada, assim, de escritor. Pode concluir, desculpa. Então, vai tudo depender dessa jornada, né, que eu estou participando agora. Essa é o meu primeiro livro, né, minha primeira experiência, apesar de ter tentado outras vezes por outras editoras, né, e a gente uma certa forma, eu fui negado algumas vezes, né, mas pela editora MEP eu consegui e nunca tive coragem de fazer uma produção independente, né, através de outras plataformas, né, mas agora eu estou com mais coragem. Entendi, porque o caminho da publicação independente, ele é bem árduo, não vou mentir para você, você vai estar ali à frente de todo o processo criativo, capa, diagramação, revisão, você vai ter que selecionar profissionais para cada etapa do teu livro, e se você escolher, às vezes, um profissional que não seja indicado, enfim, você pode entrar colocando. Então, a publicação independente ela é muito boa, mas é um trabalho extremamente árduo. Então, a editora ela já tem mais uma facilidade, né? Você entra ali, dá o ok, não dá, é esse que eu gosto, é esse que eu não gosto, e quando a parceria dá certo, o livro acaba realmente sendo bom para todo mundo. Não, independente não seja, tá, gente? Fala, Júlio. Mas de qualquer maneira, a editora MEP, você praticamente faz tudo, né? A editora, na verdade, ela simplesmente faz só a diagramação, né? E coloca o seu livro depois de você aprovar, você mesmo aprovar, para vender, né? Ela bota nas plataformas dela e até ela tem parceria com a Wiclap, onde é feita a parte impressa, né? Ah, entendi, legal. Agora, me diz uma coisa, essa capa, a capa, gente, do livro do nosso autor, ela está exposta no episódio daqui do podcast, um episódio exclusivo do livro, tá? Então vocês vão poder não só acompanhar essa entrevista, mas também ouvir o episódio do livro Nath, A Jornada do Despertar, que já está disponível nas plataformas aqui do podcast. Anchor, Amazon Music, Spotify e canal do YouTube, onde vocês também podem se inscrever. Ô José, essa capa, como é que surgiu a ideia dessa cor, desse fundo? Foi uma ideia só sua? Foi em conjunto com a editora? Como é que surgiu isso? Na verdade, a capa foi totalmente ideia minha e feita por mim mesmo, tá? A minha formação é totalmente TI e designer, né? Então eu resolvi montar essa capa baseada na própria história, né? E tem tudo a ver, a capa tem muito a ver com a história do que se passa dentro desse romance policial aqui, né? Agora, eu estou aqui com a sinopse do teu livro, eu vou ler um trechinho só para a galera se inteirar ainda mais na sua história, e aí a gente começa a conversar sobre a Nath, pode ser? Claro! Oi, gente, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, da sinopse do livro Nath, A Jornada do Despertar, do nosso autor, que tem como nome artístico J.H. Martins, ou seja, José Henriques Martins.
Nath é uma jovem linda, carinhosa, inteligente e dedicada a tudo que faz. Vivencia problemas com a mãe, que a deixam triste. Seu único desejo é finalmente ter um grande amor. Logo que as aulas começam, conhece 2 novos alunos da escola, Greg e Lucas. Mal sabia ela que daquele dia em diante, sua vida teria novos e inesperados rumos, tirando sua tranquilidade, a levando a situações de perigo. Mas, em meio a tantos acontecimentos, ela se reconhece forte e possuidora de um dom. Um conselho: nunca subestime seus sonhos. José, quem é a Nath? Então, aí teria que a gente se remeter até 2007, quando eu sonhei com essa trilogia, né? Parece até uma coisa assim meio doida, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Eu acordei no meio da madrugada com 6 personagens na minha cabeça, e um deles era a Nath, seria onde ocorreria toda, né, essa trilogia em cima dessa pessoa, que é uma adolescente de apenas 15 anos, né? Então eu acordei e comecei a montar assim, tipo um mapa mental de como seria se enrolar disso lá em 2007. E aí eu comecei a escrever em 2009, botei alguns capítulos no Wattpad para poder ver como é que as pessoas foi maravilhosa, tirei do ar, claro, né? Aí comecei, logo depois disso, como eu falei para você, eu sou um engenheiro de software, né? E me mandaram para a África, olha só. E eu fui morar quase 8 anos na África, e aí eu tive que dar uma parada e voltei há pouco tempo voltei a escrever, e pronto. E aí está aí publiquei esse ano esse livro, que eu escrevi com muito coração, e é uma história que, olha, é maravilhosa. Que delícia! Você publicou esse ano em que mês? Foi no finalzinho de maio, dia 27 de maio. É um recém-nascido, gente! É um desse livro! Que maravilha! Agora, José, você falou agora que morou lá na África. Como é que foi essa experiência de você viver na África, um país tão diferente, um lugar diferente do Brasil, talvez com um choque de cultura muito grande? Como é que foi para você essa mudança, essa sua experiência? Isso te ajudou a escrever seu livro? Como é que foi isso? Foi uma experiência acho que foi a mais importante da minha vida, né? Não só como na parte profissional, mas principalmente na parte pessoal, né? Eu fiquei sediado em Moçambique, mas tive várias visitas nos países em volta da África Austral e no norte da África também, né? E que me deu uma visão muito sobre o ser humano, sabe? É uma coisa assim muito... foi muito forte tudo que eu passei lá, né? Não só pelas doenças que eu acabei pegando, né? Porque peguei malária, peguei cólera, né? Até tifoide, isso tudo você acaba pegando por causa de saneamento, mas também pela convivência com os africanos, né? Com as pessoas lá, que são seres humanos maravilhosos e que, ao mesmo tempo, passam muita necessidade, entendeu? Então, isso tudo me fez ver a vida de um jeito diferente e que também me ajudou muito, muito a como escrever, talvez, né? Porque eu procurei ser muito delicado, né, na escrita, de como abordar um problema, né? Do mesmo jeito que eu tive que agir lá, até por questões culturais, né? Eu não posso chegar lá com a minha cultura e mudar a cultura das pessoas. Eu tenho que, na verdade, me adaptar e começar a entender o que está acontecendo e tentar melhorar e absorver aquilo tudo que foi passado. Não foi fácil, tá, Monique? Não foi nada fácil esses 8 anos. E
sabe, para mim valeu cada minuto lá. Apesar de muita coisa ter acontecido não boas, né? Mas faz parte da vida. Pois é, eu escutando você relatar isso, eu lembrei de um livro que se chama A Maasai Branca. Maasai, gente, é uma tribo que tem de guerreiros bem no interior da África, né? Numa região ali onde só eles conseguem viver, que são os Maasais. É um livro lindíssimo, onde uma suíça se apaixona por um guerreiro Maasai. Isso foi baseado em história real. E ela se casa, ela se apaixona, ela vai de lua de mel, casada, vê aquele Maasai, aquele guerreiro, todo adornado, e ela larga o casamento. No primeiro dia, foi amor à primeira vista. Então ela se apaixona, ela se muda para um território hostil na África, com um choque de cultura muito grande. Ela pega malária, ela pega sei lá o quê, mas ela fica esse período que você ficou, 8 anos, e ela é considerada uma Maasai branca. Então, quem não leu esse livro, leia. É um livro maravilhoso. Tem filme também. E aí, eu ouvindo você falar um pouco sobre a sua experiência, na hora veio esse livro na minha cabeça. Que coisa, né, gente? Que maravilha. Que maravilha. Eu conheci os Maasais no Quênia, tem fotos com eles, é muito interessante e eles são muito maravilhosos, viu? Que loucura! Eu não sei se eu teria coragem de fazer o que ela fez, mas se um dia eu visitar a África, conhecer o Quênia, com certeza eu vou querer conhecer não sei se é o nome, né, uma aldeia, uma tribo, porque realmente a forma como eles vivem, o choque cultural é muito grande. É algo só para a gente ver, não viver, entendeu? Mas que maravilha. Agora, ô José, me diz uma coisa. Você estava falando que começou a escrever o seu livro em 2009. Em 2009. E é uma trilogia. A trilogia já está pronta ou só o primeiro volume que está pronto? Só o primeiro. E o segundo está em andamento. E tem previsão para lançamento ou está cedo? Eu tenho a previsão de lançar ele em janeiro ou fevereiro. Caramba, quer dizer, já ano que vem. A gente acha que é muita coisa, não é não. Ano que vem já está na porta. A gente está em agosto já, né? Rapidinho. Quer dizer, rapidinho, já temos lançamento aí previsto, que bom. Me diz uma coisa, você como escritor, você é aquele escritor que senta e escreve diariamente? Você escreve quando tem inspiração? Como é que é a tua relação com a leitura, com a escrita? Então, infelizmente eu não consigo ainda escrever diariamente porque eu tenho outro trabalho, né? Eu sou consultor, então praticamente eu trabalho de segunda a sexta, né? E eu começo a escrever normalmente no final do dia, praticamente quase todos os dias, e nos finais de semana também. E nas férias, né? Também eu procuro viajar, como vai acontecer agora em setembro, para tentar terminar esse segundo volume, esse segundo livro. Vou para Minas, como você gostaria de estar indo, né? Vou lá para o interior de Minas, exatamente para poder escrever. Ai, que inveja desse escritor! Vai para Minas! Agora, a gente estava falando da tua escrita, do teu processo de escrita. Você teve ajuda de alguém na hora de você construir a tua história? Ou você simplesmente trabalhou nisso sozinho? Não teve nenhum tipo de leitor beta, nenhum auxílio? Como é que foi isso? Não tive. Na hora que eu comecei a escrever, foi direto. Escrevi todos, né? Escrevi 6 capítulos primeiro para poder ver como é que ficaria, e depois escrevi o resto no final.
E apenas assim, depois que estava pronto, eu falei assim, peguei a minha esposa e falei assim, lê, vê se tá bom. E pronto, ela leu, gostou e foi. Caramba, prático, rápido e objetivo. Assim que é bom, né? Agora, eu costumo dizer que nem todo leitor, tá, é um escritor. Porém, todo escritor precisa ser um excelente leitor. Como é que funciona a sua dinâmica com a leitura? Você gosta de ler? Você é um leitor compulsivo? Como é que funciona essa relação com você? Nossa, Monique, se eu for te falar, eu leio muito. Eu não tenho um dia que eu não leia. Então, eu sempre tenho meu livrinho de cabeceira, e é verdade, toda vez eu troco, né, acabou, vou botando outro livro, eu sempre estou comprando mais livros. Eu nem sei se... dizem que eu já li mais de 3.000 livros, eu não tenho a mínima ideia, né? Tipo, eu nunca parei para contar, mas eu já li muito na minha vida, né? E eu tenho 59 anos, então, você vê, é bastante tempo, e é isso, eu estou sempre lendo, né? Sempre, todos os dias. E o que você está lendo agora? Olha, eu comecei ontem um livro da Thalita Rebouças chamado Confissões de um Garoto Talentoso, Purpurinado e Intimamente Discriminado. Acho que é um novo livro dela, acho que ela está acabando de lançar mais um também, mas a Thalita é uma autora que eu adoro, até porque o meu estilo de escrita, o meu estilo é muito parecido com o dela, e não pela escrita, mas para o público, né? O público-alvo dela talvez seja o mesmo público que o meu, que é a garotada de 12, 13, até 17, 18 anos. Entendi. E aí, você gosta muito dela? Acredito que seja a sua escritora favorita. Se eu estiver errada, você me corrija. E seu escritor favorito? Então, eu tenho 2 escritores que eu gosto muito. Um é o Paulo Coelho, e o outro é a Mia Couto, que eu tive o grande prazer de conhecer. Ele é um escritor africano, lá de Moçambique, né? É um escritor moçambicano, e que eu tive o grande prazer de conhecer, de trocar algumas ideias com ele quando eu estive lá, né? Então, é uma pessoa que eu tenho, sei lá, eu tenho ali uns 6 ou 7 livros dele que são maravilhosos, sabe? Então, é uma pessoa que tem uma alma... sei lá, nunca tinha visto uma coisa assim. Que privilégio, que sorte, que vantagem, que coisa conhecer Mia Couto, gente. Para pensar, conhecer um escritor como Mia Couto, que loucura. Eu li um livro dele, já tem um tempo, na verdade. Eu não lembro o nome agora, me fugiu, mas realmente eu trabalho com uns autores que adoram ele e falam muito bem. De vez em quando eu até pego aqui, mas nunca tinha conhecido ninguém que tivesse conhecido pessoalmente. Que coisa maravilhosa. Ele é uma pessoa assim simples, maravilhosa, assim. E a gente tomava café, eu vi algumas palestras que ele deu lá em Moçambique, tomamos café, porque a gente morava muito próximo um do outro. É uma coisa assim muito, muito bacana. Agora, o Paulo Coelho também, né, gente? Que referência maravilhosa. O Paulo Coelho é um dos meus favoritos nacional. E eu até estava conversando outro dia com uma escritora que eu estou sentindo falta de livro de Paulo Coelho, porque já tem um tempo que ele não publica, né? Eu também, nossa, como eu sinto falta. Eu li todos os livros dele, todos. Eu também. Sabe? E continuo esperando mais coisas dele, né? Assim como você falou, da Thalita é a mesma coisa. É uma pessoa que eu adoro, não tive o prazer de conhecer. Toda vez que eu vou tentar falar com ela, ver, ou pegar até um autógrafo dela, eu não consigo. Sempre acontece alguma coisa, eu não consigo ir. Mas tudo bem, um dia vai acontecer, né? Eu nunca li nada da Thalita, não. Ouço falar muito bem, mas nunca li nada dela. Não conheço mesmo. Engraçado, né? Você foi na Bienal esse ano? Você morando aí em São Paulo ou não? Tive na Bienal. Tive no primeiro dia. Tive lá. E foi, assim, maravilhoso. Né? Que foi a minha primeira vez que eu fui na Bienal em São Paulo. Porque eu sempre fui na Bienal do Rio, né? Agora foi São Paulo. Foi a primeira vez e adorei.
E é uma coisa assim de louco, né? Você foi como leitor ou como escritor? Não, fui como leitor. Eu vim como leitor. Disseram que foi uma loucura Bienal em São Paulo, né? 2h30 para entrar, mas tá bom. Deus me livre e guarde, gente. Pensa, se só para entrar 2h30, imagina para comprar um livro no stand que a gente ama, a loucura. Não é assim, eu não fui, eu comprei de casa pelo Instagram, e eles estavam esperando, acho que em torno de 600 mil leitores, e o negócio foi para 1 milhão, assim, uma coisa surreal, diariamente. Falou que não dava para definir, não tinha uma palavra que definisse a Bienal de São Paulo esse ano. Não foi a melhor, pelo que eu entendi, e até pelas todas as outras, né? Foi a melhor. Realmente foi a melhor Bienal que eu já tive na minha vida. Que coisa, gente. Vamos torcer para que aqui no Rio, eu nem lembro, porque eu tô perdida. Eu fui na Bienal aqui no Rio 4 anos, 6 anos, sei lá, tô perdida. Mas vamos torcer para que seja tão boa quanto, né? Se Deus quiser, eu vou estar aí. Eu vou também estar aí. Mande mensagem para que a gente possa trocar figurinha pessoalmente, hein, José? Com certeza. Deixa comigo, Monique. Vou sim. Agora, o José, escrever uma trilogia é diferente de escrever um livro único, né? A gente começa o livro único, começo, meio e fim. A trilogia não. A gente tem que dar assunto para o segundo volume, o terceiro volume. E pensando nisso, qual foi para você a parte mais fácil e mais difícil para produzir? Não só o primeiro volume, mas o segundo também, que você já começou. O que é mais fácil e mais difícil? Perguntinha terrível essa, né? Para mim, sempre o mais difícil foi começar a escrever o primeiro capítulo, tá? Do primeiro livro. Já no segundo, não. Já foi mais tranquilo, porque cada livro ele tem um começo, meio, fim, e foi o que você falou, ele tem uma entrada para o próximo, né? Ele tem sempre aquele finalzinho de filme que o cara fala assim, mas no próximo capítulo, né, vai aparecer alguma coisa no final que vai dar abertura, que vai ter um outro filme. É a mesma coisa nessa trilogia. Eu conto a história porque é uma adolescente que está no primeiro ano, né, no primeiro ano do ensino médio, o segundo livro é no segundo ano do ensino médio, e o terceiro livro é no terceiro ano do ensino médio. Então, coisas acontecem, então foi muito fácil fazer essa ligação entre um e outro. Para mim, o mais difícil nesse primeiro livro foi o começo, né? Depois, porque é muito detalhe para você colocar o leitor dentro da história e, né, até para você poder deixar as pessoas visualizarem quem são os personagens, né? Que são muitos. Não são, eu tenho 6 principais, né? São 3 protagonistas, um antagonista, mas tem os coadjuvantes que estão ali, né, que estão juntos e que fazem parte dessa história. Mas o mais difícil é você tentar manter uma porque são histórias dentro de histórias. Não sei se dá para entender. Cada um ali tem uma vida, né? Então, cada um tem o seu momento. Apesar da Nath ser a principal, tem tudo ali envolvendo nas outras famílias, nas outras histórias, nas ocorrências dentro da escola e fora dela. Então, é tudo muito... Essa interligação, né? Que alguns leitores já falaram que foi fantástica, né? Graças a Deus. Então, assim, eu acho que isso para mim foi a mais complexa. Mas agora a segunda já é mais tranquilo, acho que está sendo mais tranquilo a princípio, né? É todo um processo, né, José? A gente acha que a gente vai ter muitas dificuldades e na hora que a gente começa a desenvolver, os personagens vivem, eles ganham vida e aí vão levando a gente adiante. Então, acaba que o trabalho fica
é mais solto, né? Ele é mais maleável. Você passou pelo bloqueio no primeiro volume ou você não foi apresentado a ele? Não, foi apresentado ao bloqueio, sim. Porque, lembra que eu te falei? Começou, 2007 o sonho, monta um mapa mental. 2009 começa, para. E aí só volta em 2021, né? Aí você tem que reler o que você escreveu, tentar, né? Pega o mapa, reler, e aí começa a tentar remontar a história na sua cabeça. Aí eu posso te falar, olha, foram quase 4 meses de bloqueio, assim, tentando recuperar isso. Depois que saiu, aí foi rápido. Olha, eu posso te falar que não chegou a 2 meses eu terminei as minhas, sabe? Depois que começou. Então, e são 386 páginas, né? É um livro grande, né? Eu acho, assim, grande demais até. Mas valeu a pena, sabe? Mas teve esse bloqueio sim, viu? 380 páginas, gente. Olha a loucura. Primeiro volume, que coisa. O que não vai vir aí pelo segundo, hein? O que a gente pode esperar no segundo volume? Você pode adiantar pra gente ou não? Não. Ele vem mais ele vem tocando em assuntos mais sensíveis, vamos falar assim, né? Vem falando de gravidez, vem falando né, na adolescência, que é uma coisa muito, muito normal, que eu acho, entre aspas, né, que não deveria ser, né, mas vem falando sobre assuntos um pouquinho, vem falando de coisas assim mais delicadas, né, mas com muita ação, porque o livro é muito movimento, é muita ação o tempo inteiro, né? Entendi. Agora, como é que você vê, José, esse crescimento? A gente está vendo aí, não só pela Bienal, que a gente estava falando ainda há pouco, dos leitores estarem consumindo muito e-book, livro digital. Como é que você vê essa relação como leitor, como escritor, do crescimento dentro do mercado dos e-books, do livro digital, o acesso, a leitura? Tem gente que quer aquele livro, mas não pode pagar 50, 60 reais pelo livro físico e acaba comprando por R$ 2,99, R$ 5,99 o livro digital. Como é que você vê essa relação? Então, olhando, né, assim, como escritor e até pelo que eu vi na Bienal, todo mundo ama livro, papel, impresso. Todo mundo, aquelas pessoas carregando, todo mundo quer ter, né, o autógrafo do autor. Tudo isso movimenta, né, a cabeça, os sonhos das pessoas, porque até a pessoa que quer escrever, ela quer ver o livro dela impresso, né? Mas você, falando uma coisa sobre a parte digital, o e-book, é uma facilidade incrível. Então, você imagina, eu que viajo muito e adoro ler, você imagina se eu fosse carregar todos os livros que eu quisesse, né? Não tinha como. Então, é claro que eu tenho meu Kindle aqui carregado de livros, né? E é uma facilidade que trouxe para a gente, que está nesse dia a dia louco, muito boa, né? Para quem quer ler no trabalho, ler na viagem, ler na casa da namorada, da sogra, né? Em qualquer lugar é mais fácil. Mas, de verdade, olha, não tem nada melhor do que um livro bem gostoso, de você tocar nele, de abrir as folhas. Eu sou apaixonado. Minha esposa aqui tem uma biblioteca aqui que ela é apaixonada por livro, né? E ela fica o tempo todo, não, eu não quero e-book, eu quero papel. Então a gente compra papel. E eu também amo papel, mas a facilidade do e-book é incrível. E hoje, né, a garotada é totalmente digital, né? Então, sim, isso ajudou bastante a crescer esse ramo. Mas eu não sei se cresceu tanto quanto eu imagino, tá? Mas, até pelo que eu vi lá, né? Pelo que eu vi lá todo mundo carregando bolsas e bolsas de livro, né? Então, eu falei, gente, papel ainda está valendo, né?
Sim, eu acho que quando a gente fala de e-book, né, de livro digital, onde a gente tem o Kindle, a gente tem uma biblioteca aí de 1.500, 1.800 livros digitais dentro do Kindle, dentro do teu celular, computador, tablet, iPad, enfim. A praticidade realmente é muito boa, mas também tem aquele outro lado, principalmente para quem escreve, que sonha em ter o seu livro físico em mãos. Então, quando eu paro para refletir se daqui a 200 anos, 300 anos, o livro físico ainda vai existir entre nós, eu confesso que eu fico com um ciricutico aqui dentro do meu peito. Evidentemente, eu não estarei aqui, mas a gente está vendo que essa geração que já está lendo está preferindo o digital. Então, eu não sei como que vai ser daqui para frente ou daqui a 200, 300 anos. Eu espero que tenhamos aí livros físicos também. É difícil, né? A gente imaginar como vai ser daqui a 200 anos. Mas o livro físico realmente é o queridinho, não tem jeito. Eu amo também. Isso aí. Agora, ô José, você como é escritor publicado, qual é o conselho que você dá para novos autores? Olha, acho que o principal conselho é acreditar em si mesmo, sabe? Parece até um clichê, mas não é não. É acreditar que você pode escrever e que você deve escrever, seja uma poesia, um conto, uma música, um livro, mas você tem que escrever, é botar o que você está sentindo para fora, sabe? E isso é muito importante. Não importa a quantidade de folhas que você vai escrever, acho que importa mesmo é o sentimento que você está botando. O mais importante está ali, são esses sentimentos que você coloca para que alguém leia, para que você mesmo leia, né? Isso é muito importante. Eu acho que é não desistir. Se você tem vontade de ser escritor, gente, sabe, escreve. Não importa se está bom, se está ruim, porque vai estar sempre bom. Sempre vai ser bom, porque no momento que você escreve de coração, não importa. Se tem erro de português, se vai ter um erro de concordância, tem gente que vai olhar para você, vai já te ajudar e vai corrigir. Mas o importante é a história que está ali, né? É aquela vivência, aquela experiência, aquela ideia. Isso tudo é que vale a pena a gente colocar para fora e deixar os outros verem isso, lerem isso, que isso que é o mais bacana. Que maravilha de conselho, gente. Tá aí. Não desistir. Escrevam não para agradar todo mundo, porque ninguém agrada todo mundo. Isso aí. O importante é realmente colocar a ideia no papel e deixar que o universo se encarregue do resto, que a sua parte você já fez. Colocou sentimentos, experiências ali no papel através de personagens que vão chegar a pessoas que precisam ler a sua história. O resto, gente, o resto é resto. Ô José, você separou algum trechinho aí pra gente do seu livro? Separei, sim. Leia, por favor, que a gente está aguando aqui. Então tá, peguei um pedaço bem bacana e bem cabuloso. Nath estava cansada e perdendo as forças quando viu a proximidade da entrada principal daquele shopping center. Ela reuniu forças, correu e entrou indo direto para uma das escadas rolantes que estava desligada. Não havia ninguém no shopping, apenas ela. Ela subia desesperada, enquanto olhava para trás e para baixo. Naquele momento, não via mais ninguém atrás dela. Quando chegou o segundo andar do mezanino, ela parou para respirar e espiar à sua volta. E, de repente, viu na sua frente, um pouco distante, um garoto com as mãos esticadas em sua direção, a chamando pelo nome. Chega. Aí já entraria o diálogo, né? A gente fica assim, eu quero mais, gente! Jura que eu fiquei assim, ele não vai contar mais pra gente?
É só um trechinho, gente, só pra gente ficar aqui na expectativa. Ô José, seu livro, seu e-book, quem quiser comprar, quem quiser acessar a tua história, ele tá em físico, tá só em e-book, vende em qual site? Consegue pelo teu Instagram? Como é que tá isso? Então, ele tem tanto físico quanto e-book, tá? Pelo meu Instagram, você consegue ter acesso lá pelo link da bio, a você poder escolher se eu quero e-book, vai clicar e vai direto para a livraria MAP, né? E se quiser impresso, vai clicar e vai cair direto na Uclap. Então, e na Amazon também. Então, você tem o impresso na Uclap na Amazon e o e-book na livraria MAP. Muito bem. Qual é o teu Instagram? Vamos lá. j.h.martins_oficial. Muito bem, eu vou deixar, gente, o Instagram do nosso autor descrito aqui nessa entrevista, lá no canal do podcast, no YouTube, tá? Do livro Não Me Livro. Quem não conseguiu pegar aqui, vai estar lá descrito bonitinho na nossa entrevista. Lembrando que o livro é tema de episódio exclusivo também aqui no podcast, onde vocês podem ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music ou se inscrever no canal do YouTube. Vamos fazer uma rapidinha literária? Bora! São 7 perguntas e você não pensa, você só responde, tá? Bora lá, vamos embora. Você prefere livro único ou série? Série. Ler de dia ou à noite? Noite. Com spoiler ou sem spoiler? Não, sem spoiler. Livro físico ou digital? Eu ainda prefiro físico. Romance ou ficção científica? E aí você me pegou, porque eu gosto dos dois. Então, mas vamos pegar um romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Ah, não, um por vez. Você empresta livro ou sai correndo? Não, empresto sim. Ai, que desapego, gente! Agora, para a gente fechar com chave de ouro, como é o José Henriques Martins se definiria como escritor? Como você se vê como escritor? Quem é o J.H. Martins escritor? Uma pessoa, um ser humano que ama amar. Acho que a coisa que eu mais tenho em mim é gostar das pessoas, é querer ajudar as pessoas. Então, é muito isso, é muito amor, muita vontade de sempre estar apoiando, e é isso que eu procuro colocar nos livros, sabe? É ser bem claro nos sentimentos, fazer a pessoa rir, fazer a pessoa chorar, fazer a pessoa sentir. Eu acho que é empatia, acho que seria a palavra mais apropriada. Ai, gente, é muita evolução, né? Que pessoa evoluída, gente, eu gosto assim. Chega a dar um calor no coração quando a gente escuta uma pessoa falando assim, né? Porque tudo na vida é amor, não tem jeito. Você trabalha com a escrita porque você ama. No Brasil, escritor não fica rico. Então a gente escreve porque a gente ama. A gente gosta de perpetuar histórias que vão chegar a pessoas na determinada fase da vida delas. Elas precisam ler, o que elas precisam ter acesso. Então, tudo é amor, tudo é empatia. Eu sou das suas também. Acho que a empatia é a forma mais concreta de evolução do ser humano. Agora, José, querido, você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast. Como é que você está se sentindo? Olha,
Tô adorando, viu? Se eu soubesse que era assim, já tinha feito com você antes. Vambora, vamos fazer. Me preparei muito, mas não adiantou nada. Mas tá bom. Ai, gente, que coisa maravilhosa, querido. Eu quero te dizer que foi um prazer receber você no meu podcast, bater papo com você. Esse papo literário foi, assim, maravilhoso. Poder expor o seu trabalho, falar sobre a sua história, a gente ouvir sobre as suas experiências. Eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que você me deu, desejar sucesso e que você não pare de escrever jamais, tá? Deixa comigo. Olha, eu que agradeço. Muito obrigado, Monique, por essa assim, maravilhosa e primeira oportunidade que eu tive de fazer uma entrevista, né? E esse espaço é muito importante para que a gente autor, principalmente nacional, que a gente não tem tanto espaço. Se você, né, no mundo da literatura. Então, eu acho que é muito importante a gente estar nesse momento de divulgação, de se colocar, né, como você falou, né, a gente tem que se colocar, dar a cara a tapa para poder deixar as pessoas avaliarem quem é você e muitas vezes o que você escreveu, que é o principal, né? Muito obrigado, viu, Monique, por tudo. Valeu pelo esse espaço. Obrigada a você, querido. Volte sempre que você quiser. Um beijo grande. Beijo grande para você também, viu? Ai, gente, que delícia, né? Vamos combinar? Bom, a gente conversou hoje aí com o escritor José Henrique Martins. Conversamos sobre o livro Nath, a Jornada do Despertar. Vou me despedindo de vocês, lembrando que maratona no meu Instagram vai até o dia 15, com aquela bagunça que a gente está acostumado todo mês. Dicas, sorteios, mais autores, tá? Damos uma paradinha no dia 15, só voltamos em setembro. Então, eu espero vocês por lá. Quem está ouvindo, quem vai ouvir, quem já ouviu, meu muito obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.